racismo estrutural no Brasil provoca mortes de forma cotidiana. São pessoas negras que morrem em decorrência da violência policial, da falta de assistência médica nessa pandemia do coronavírus e em tantas outras esferas. E a gente vai discutir essa questão com uma convidada muito especial. A Eunice Prudente, ela é pioneira do movimento negro, ex-secretária de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, autora do livro Preconceito Racial e Igualdade Jurídica no Brasil e professora no Departamento de Direito do Estado na Faculdade de Direito da USP. Aliás, a primeira e única professora negra dessa faculdade na Universidade de São Paulo. Professora Eunice, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia para todos aí da TVT. Bom dia. Transmitindo também aqui pela Rádio Brasil Atual, viu, professora? Rádio Brasil Atual. Professora, só queria já começar, né, por essa questão, né? A senhora é a única professora negra, a primeira e única na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e eu queria saber quais foram aí as dificuldades para a senhora conseguir, né, ser professora. Conta um pouquinho da sua história de vida, um pouco, para a gente ter uma ideia, para o ouvinte também conhecer. Bom, acho que é muito importante a formação, a criação mesmo, né? Meu pai metalúrgico, minha mãe tecelã, integrantes se conheceram na juventude operária católica. Então, discutir política, comparecer a assembleias sindicais, isso já estava desde a minha infância. Então, nunca fui iludida com uma democracia racial, que o Brasil nunca o foi, embora governos tentassem, né, passar para todos que o Brasil era uma democracia racial. Não era isso, desde criança já foram discutindo. Então, a questão da formação da educação é importante. Com a discriminação no mercado de trabalho, já fui orientada pelas minhas tias. Uma delas, a Ana Romão, foi presidente nacional da Juventude Operária Católica. Então, eu a acompanhei a muitos eventos, inclusive quando ela foi chamada ao DEOPS, nos tempos da ditadura, para se pronunciar, eu a acompanhei, eu era já adolescente, tudo isso é uma escola, né? A gente vai aprendendo. A primeira vez que entrei no prédio da Faculdade de Direito, lá no Largo São Francisco, foi para assistir uma formatura de quem? Do Fidélis Cabral. Fidélis Cabral é sobrinho do Amílcar Cabral, que é o libertador da Guiné-Bissau. Era um africano se formando no Brasil, não tinha familiares, convidou amigos. Minhas tias eram amigas dele. E aí foi a primeira vez que eu entrei no prédio, no Salão Nobre, eu olhava tudo aquilo. Aí as minhas tias já apontaram, falaram: olha, nós somos os únicos negros aqui e viemos para uma formatura de uma pessoa que não é brasileira, ele é africano, né? Aquilo também já foi uma lição, enfim, né? No decorrer da vida, tive sempre lições de ações políticas, de ter uma visão crítica da sociedade. Isso é muito importante na formação. Então, quando fui para o funcionalismo público, através de concurso, fui funcionária administrativa da USP durante muitos anos. E aí concluí a graduação no curso noturno e, pelas mãos e orientações de um democrata, né, de um jurista democrata, o professor Dalmo de Abreu Dallari, fiz, né, o meu mestrado sobre orientação dele, depois o doutorado, e assim, com muito apoio dele, porque as mulheres, os negros, os vulneráveis dessa sociedade precisam de apoio, precisam de orientação. Eu não tinha pais, avós, desembargadores, pessoas que seriam, com aspas, importantes nessa sociedade. Eles eram importantes enquanto trabalhadores, né? A visão que eu tenho dos meus pais é indo e vindo do trabalho, é vendendo as férias para o empregador,
Então, nunca se soube o que era férias, porque se trabalhava sempre. Então, esta situação forma, né, opiniões. Isso é muito importante, porque no decorrer da vida vem os embates, vem a discriminação. E aí, como é que a pessoa vai se posicionar? Então, como a pessoa vai reagir? É muito difícil no Brasil educar os filhos, né, para as famílias negras, porque a primeira providência é que ela não, que ela resista ao bullying, que ela denuncia os professores, a família, né, bullying e outras discriminações que ela venha a sofrer, mas não reaja com violência. Então, essa noção eu recebi em casa e também depois fui passando para os meus. Muito bem, professora. Agora a gente entrando aqui nessa questão do racismo estrutural do Brasil, né? A gente teve aí a morte do George Floyd nos Estados Unidos, causou a comoção internacional, como a senhora acompanhou, e aqui no Brasil a gente está conversando uma ou mais pessoas, né? A gente vê que realmente elas acabam sofrendo esse tipo de violência, né? Nas periferias de diversos estados brasileiros, a violência policial é frequente. Assim, só para citar algumas mortes, tem a do João Pedro no Rio, agora aqui recentemente o menino Guilherme também, de 15 anos. No caso da violência policial, né, a senhora acredita que a impunidade faz com que esses crimes não parem de acontecer? Qual é a sua avaliação aí do papel do Poder Judiciário nessa questão? No caso do Poder Judiciário, acho que é bem claro para nós uma questão de classes sociais mesmo, né? Então, o discriminador, aquele que acredita que existem raças humanas, hierarquia entre elas, o racista, ele não é um réu comum, ele não é um moço pobre, preto, pardo das periferias, que fala gíria que o juiz não entende, né? O juiz não entende o que ele está falando e ele também não entende o que o juiz está falando para ele. Esta é a nossa realidade. De repente, o judiciário tem diante dele um outro réu. É a senhora que criou lá um grande colégio importante, mas discrimina, ela é racista. É um empregador, então ele é importante na sociedade, mas ele discrimina, e outras situações que vamos encontrar de discriminação, principalmente no mercado de trabalho. Então, aquele réu é muito parecido com a família do juiz, é muito parecido com o próprio juiz, porque é um homem branco que recebeu uma educação, é uma mulher branca respeitável na sociedade, vai por aí afora, os dramas todos, né? Então, sempre lembro que uma aluna muito querida, fazendo estágio, né, aí numa audiência, o juiz e o promotor ficaram dando conselhos à ré. E ela ficou espantada. Ela contou para mim, eu falei, mas eu também nunca vi isso. Deu conselhos dizendo que ela era uma pessoa jovem, que ela tinha que estudar, que ela tinha que trabalhar, que ela tinha que deixar o tráfico, infelizmente era acusação, e etc., dando conselhos. Mas quem era essa ré? Era uma moça estrangeira, europeia, loira, dentro dos padrões aí, né, de beleza, jovem, e recebeu esse tratamento. Aí eu disse para minha aluna, mas esse deve ser o tratamento, porque no Brasil não há pena de morte, são proibidas as penas cruéis. Então, a penalidade é para reerguer a pessoa, para ressociá-la, para reeducá-la. E foi o que eles fizeram ali em parte. Eles deveriam tratar todos os réus daquela forma. Mas nas audiências de custódia não é bem isso que ocorre, porque, né, o padrão é o moço pobre que vem das periferias e ali não tem chance. Ele incomodou, ele tem que sair da sociedade. Então, temos uma cultura de punitivismo,
Nem todas as pessoas que estão encarceradas, até porque algumas o processo nem concluiu ainda, mas nem todos que estão lá são pessoas ruins, perigosas. Não é bem assim que funciona, né? Então, é preciso rever as políticas públicas, sair, afastar o Brasil da cultura do punitivismo. O Brasil já é, atualmente, não é, o terceiro país do mundo, o terceiro estado do mundo que mais encarcera pessoas, né? Estados Unidos, China, Brasil, e depois vem a Rússia. Às vezes o Brasil e a Rússia ficam disputando o terceiro lugar de quem encarcera mais. E a segurança? Quem é que está seguro dessa forma? Então, precisamos de políticas públicas, né, democráticas, imediatamente, que consiga observar e incluir a diversidade que há na sociedade e o racismo que existe realmente. Isso precisa ser levado em consideração. Isso, professora. E essa percepção de justiça, né, que ocorre com os negros está sendo sempre revelada em pesquisas, né? A última agora que eu acabei de ver foi do Instituto Locomotiva, né, que a pedido aí da Central Única das Favelas, CUFA, acabou de divulgar. Vou citar apenas aqui algumas perguntas, né, que foram colocadas. Por exemplo, quem tem mais chance de morrer pelas mãos da polícia, brancos ou negros? A resposta: 94% responderam os negros, 6% brancos. Esses índices se repetem também quando a pergunta é qual a chance de serem abordados pela polícia. Agora, sobre a chance de conseguir emprego, exatamente a inversão, né? Os números se invertem. Então, a chance de conseguir emprego, 91% dos brancos tem a chance de conseguir um emprego e 9% dos negros. A senhora acha que a sociedade aí, com essa pesquisa e tantas outras, tem a exata noção de que há racismo no Brasil? E a gente lembra, né, do menino Miguel, né, que foi, enfim, morto, ele, né, foi praticamente foi jogado à morte, né, digamos assim. Ele que ficou com a patroa da mãe dele e o menino acabou caindo do nono andar no Recife, né? Existe esse racismo, a sociedade sabe, e como a senhora imagina que a gente possa quebrar isso, hein, professora? Olha, há alterações que devem ser feitas, sim, na Constituição e na legislação, no trato com esse servidor público militar, que precisa também de muita informação, mas é pela via pacífica da educação, sim. E agora, com a tecnologia, não vai demorar muito tempo se nós levarmos a todo o povo informações, educação. Então, é preciso que se saiba do protagonismo negro na própria história do Brasil, nos 4 anos de escravização, os métodos utilizados na metalurgia, na agricultura, advieram, né, das etnias lá africanas. Então, houve uma importância, uma contribuição também do negro entre nós. A escravização nos 400 anos não é aquele instituto jurídico lá do direito romano, lá do mundo antigo, a escravidão, não. É escravização, é uma fase pela qual passou o sistema socioeconômico capitalista, né, de escravizou pessoas, e aí da fase mercantil ele consegue chegar à fase da industrialização, mas passou por esse momento terrível. Isso é fato histórico, tem que ser contado, tem que ser analisado e aplicar, né, a lei de diretriz e base da educação, que foi aperfeiçoada, agora faz parte dela essa determinação que se estude história da África, cultura afro-brasileira, quem é esse outro. Precisamos um pouco nos descolonizar, porque os modelos que temos são muito europeus e a nossa cultura é muito rica. Então, precisamos nos voltar para ela, mas, sem dúvida alguma, governantes e todos, né, as academias, abraçar essa causa de se posicionar contra a discriminação racial. O racismo existe,
Então, está aí no pensamento, etc., mas há muitas práticas. Então, o Estado tem que alcançar tudo isso, nas pesquisas, nas academias, colocar lá, pontuar que é uma questão política grave no Brasil. Então, isso tem que ser estudado, tem que ser analisado por todos, né? O movimento negro fica muito sozinho nessa luta. Todos devem vir para essa luta e engrossá-la, porque é uma questão política brasileira. Então, se cuidarmos disso e levarmos, sobretudo, para a educação, para a formação dos brasileiros, vamos, em pouco tempo, talvez menos de uma década, vencer tudo isso. Mas é preciso esse empenho de políticas públicas, dos meios de comunicação, aí, da imprensa. É muito importante e parabéns à Locomotiva, porque realmente trabalhar com dados é fundamental para se esclarecer, né, conhecer realidades. Exato. E, professora, a gente falando hoje, né, no governo Bolsonaro, né, que a gente está submetida hoje em dia, a gente percebe aí os bolsonaristas, né, apoiando o presidente de forma bastante agressiva, né, o fascismo crescendo aqui no Brasil. De certa forma, isso também vai contra exatamente contra os princípios básicos de direitos humanos, e quem sofre mais são os negros, não é isso, professora? Sem dúvida, porque apoiar o governo, né? O governo que elegi, estou apoiando. Aí eu tenho que mandar fechar as outras funções do poder, ofender o judiciário. Não há necessidade disso, isso não é luta política, isso não é um caminho democrático, nem para apoiar o governo. Então, realmente temos que nos posicionar contra autoritarismo, contra esses retrocessos aí fascistas. Isso é um absurdo. E também esclarecer bem a história, o que foram esses governos fascistas, o que significou a Segunda Guerra Mundial para todo o mundo. O Brasil esteve lá. Nós temos heróis ainda vivos, né, que lutaram lá na Itália e para derrotar o nazifascismo. Ele foi derrotado. Por que ocorreu os aliados, né? Essa, né, doutrina política violenta, né, que não recebia, que não concebia cidadania. O ser humano tinha que servir o Estado e outros absurdos, o racismo presente no nazismo. Tudo isso, né, precisa ser muito bem informado e analisado para que todos tenham conhecimento de que se trata. Aí eu acredito que muitos até que estão nas manifestações vão dar o passo para trás. É falta de informação, sem dúvida alguma. Pois é, não, e foi assustador aquela imagem, né, professora, daqueles bolsonaristas lá apoiando Bolsonaro e se vestindo basicamente como aqueles da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né, e também relembrando também os nazistas. Aquela cena foi realmente assustadora, né? Foi muito assustadora, foi ofensiva para todos os brasileiros. Este povo aqui é formado por muitas etnias, por pessoas que vieram de todas as partes do mundo. Então, foi uma ofensa, sim, a todos nós e estamos aguardando, né, o pronunciamento aí de autoridades para que isso não se repita mais. Isso é ilegal, é crime fazer apologia, né, de doutrinas, né, racistas no Brasil. Falando em desrespeito, a gente lembra também do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que chamou o movimento negro de escória maldita. A senhora sendo militante há tantos anos, né? E ao que me parece, o pai, né, de Sérgio Camargo é uma pessoa extremamente respeitada no movimento negro. Como que a senhora também viu o fato, né, do filho, né, falar esse tipo de coisa? Olha, com muita tristeza, porque realmente conheço, ele está bastante idoso, conheço o Oswaldo de Camargo, um jornalista do jornal Estado de São Paulo,
poeta, pianista, escritor. Ele tem uma obra que se chama O Negro Escrito, né? Então, onde ele demonstra ali muitos conhecimentos, traz fontes rigorosas das suas pesquisas, e o que ele traz ali? Como o mundo antigo entendeu o negro, como o mundo medieval entendeu o negro, é impressionante, né? A contribuição da obra O Negro Escrito, que eu acho que todos nós que nos dedicamos aí, né, a estudos contra a discriminação racial, lemos essa obra, discutimos essa obra. Então, é com tristeza que vemos alguém, né, que nos lembra o Oswaldo de Camargo, com uma desconstrução nesse nível, né? Muito triste o que esse senhor vem promovendo. Tá certo, professora. Bom, a gente agradece aqui a sua presença, todo o seu conhecimento, sua sabedoria em poder compartilhar conosco aqui na Rádio Brasil Atual e na TVT. A gente agradece muito mesmo e um bom dia para a senhora. Bom dia, eu agradeço a confiabilidade, à Rádio Brasil Atual, à TVT, a nossa querida e simpática Marilu, né? Meus parabéns aí, viu, pela atuação. Muito obrigada. Obrigada, professora. Falamos aqui com Eunice Prudente, pioneira do movimento negro, ex-secretária de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, autora do livro Preconceito Racial e Igualdade Jurídica no Brasil e professora no Departamento de Direito do Estado na Faculdade de Direito da USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.